A gente volta atualizando mais sobre o mercado. Deixa eu falar agora com ele, nosso querido Roberto Dumas, professor de Economia do INSPER, chegando aqui na nossa programação. Dumas, muito obrigada, boa semana, seja sempre muito bem-vindo. Obrigado, Paula, obrigado, Isa, sempre um prazer estar com vocês, né? Trabalhar. Obrigada. A gente que agradece. Estava lendo o seu livro, viu? Esse final de semana, muito bom. Não conseguia parar de ler aí, muito bom. O Roberto Dumas me presenteou aí, fiquei muito feliz, muito bom, parabéns. Depois a gente fala sobre ele. Mas eu queria começar aqui a nossa conversa, Dumas, inclusive, né, um assunto aí, acho que dos grandes noticiários, né, trazendo todas essas questões relacionadas, principalmente em relação ao aperto dessa pressão inflacionária, questão dos combustíveis, aí vem toda a questão das medidas do governo federal, essa questão dos recursos, benefícios sociais, né, esses pacotes todos para tentar ali segurar essa inflação, beneficiar, né, as pessoas mais afetadas, recriação de auxílio emergencial, Vale dos Caminhoneiros. A gente sabe que o governo está tentando aí, de certa forma, manter, né, o poder de compra das pessoas mais atingidas por essas questões todas, mas tem, de um outro lado, uma grande preocupação, né, que seria a questão aí de um risco Brasil. Eu queria entender, na sua visão, se você acredita que todas essas questões aí, elas podem aumentar esse risco Brasil e afastar o investidor estrangeiro aqui do nosso país, principalmente no ano eleitoral também, né? Veja, Paula, infelizmente já está acontecendo isso, né? Porque não é apenas o interesse de ajudar o consumidor brasileiro. Por exemplo, você começa a ver alguns pontos para ajudar, mas você acaba furando o teto de gasto. Anteriormente você tinha mais ou menos um orçamento de 30 bilhões, 29,6 bilhões para ajudar os estados que zerassem os combustíveis, zerassem o ICMS dos combustíveis. Agora isso daí vai querer ir direto na ponta, ou seja, o que o governo está querendo fazer? Primeiro, aumentar a Bolsa Caminhoneiro, que era de R$500, vai para R$1.000 por mês até o final do ano. Estranho que vá até o final do ano, né? Mas vai até o final do ano. Segundo, o aumento do Auxílio Brasil de R$400 para R$600. Isso dá mais ou menos uns 22 bilhões de reais adicionais aí no nosso orçamento. Vale Gás dobrado, que era R$53 a cada 2 meses, vai ser dobrado, vai para R$106. Corte do PIS, COFINS e CID sobre gasolina e etanol, dá uns 16,8 bilhões. E aí, você pega algumas coisas que não dá muito para entender, que não, na minha opinião, não sei se até que ponto isso pode ajudar o consumidor. Primeiro, queria abrir uma CPI da Petrobras para saber como os preços são estabelecidos. Ora, como é que o preço é estabelecido? Você tem o custo lá fora, você tem o PPI, traz para real, coloca os insumos, coloca os impostos, coloca a margem, você já sabe como o preço é competido. Então parece que é mais uma cortina de fumaça que o governo está fazendo. Segundo, mudança na lei das estatais. A lei das estatais foi determinada pelo governo Temer em 2016, justamente no auge do petrolão, do problema da Lava Jato. O que mostra a mudança da lei das estatais? O que é a lei das estatais? Para nomeações de presidente, diretores e conselheiros, trazer pessoas mais tecnicamente preparadas e não aparelhar a Petrobras com apadrinhados políticos e partidários. Por que o governo está querendo mudar a lei das estatais? Não seria melhor trazer cada vez mais pessoas preparadas tecnicamente? Qual é o objetivo de mudar a lei das estatais? Alguém que definitivamente vai querer mexer no preço e não ser tecnicamente viável? E outro, quer estabelecer também um decreto de emergência para fugir da regra eleitoral. Esse decreto de emergência, ele diz o seguinte: a legislação eleitoral de 1997, ela determina que em anos de eleição, fica proibido a distribuição gratuita de bens ou benefícios. Exceção são os programas sociais, como já estão em curso. Aplacar benefícios a 100 dias da eleição, o governo estuda decretar situação emergencial no transporte de carga no Brasil ou de calamidade pública. Tudo isso para dar os R$1.000 para o caminhoneiro. Então você vê que tem certas coisas que têm um apelo eleitoral. E isso, além de tudo isso daí ficar fora do teto de gastos,
que acontece? A curva de juros acaba estipando um pouco e o câmbio começa a beliscar 25, voltou um pouco agora, 5,23, mas, gente, a coisa de 2 semanas atrás, o câmbio estava 4,60, 4,70. Então, o que a gente sempre diz, eleição é um período muito polarizado, ninguém quer morrer na praia. A hora que você está vendo que, eventualmente, você pode ter uma eleição cada vez mais apertada, esse pacote de benesses são abertos e prejudica o risco fiscal. Risco fiscal, e como a gente falou da outra vez que nós combinamos aqui, que nós falamos, ora, mas eu estou com superávit primário, meu Deus do céu, você está com superávit primário porque a inflação está galopante, está 18%. Se a inflação está 18%, significa o quê? Que o meu custo de carregamento real, ele é mais baixo. Agora, no ano que vem, se as nossas projeções estiverem corretas e o Banco Central trazer a inflação de 12% para 5% e a Selic demorar para subir, isso vai dar uma pancada na relação dívida pública, que é o principal indicador de risco fiscal. Tanto é que saiu hoje no jornal que o CDS, o Credit Default Swap, subiu para 290 pontos, ou seja, 2,9%. Porque existe uma coisa em economia, chama economia, não é economia, em finanças. Paridade de juros, coberta ou descoberta. Se for descoberta, é o carry trade. Se for coberta, é o cupom cambial. Ora, se eu sei, por exemplo, já entrando em outro assunto, 2 governadores do Federal Reserve falaram que para julho, provavelmente a subida de juros vai ser não de 0,5%. De 50 basis points, mas 75 basis points. Se você botar 75 basis points em julho, você vai ter reunião do FONC, ou seja, que é o cupom deles lá, que é o Federal Open Market Committee. Você vai ter em julho, setembro, novembro, dezembro. Assumindo que você dá 75 basis points agora, meio em setembro, novembro, dezembro, você vai terminar o ano entre 3,5% e 4%. Será que é isso? Vamos pensar, 4% de juros no final de 2022, eventualmente 0,5% a mais em 2023, 4,5% por uma inflação de 8,6%. É isso que o câmbio já precifica, mas a Selic vai subir. A Selic provavelmente sobe de 50 basis points a 100 basis points. Isso já está precificado. O que não está precificado é uma subida mais acelerada da taxa de juros dos Estados Unidos. Então, a paridade de juros mostra o quê? Onde quer que você invista, o retorno tem que ser igual quando expresso na mesma moeda, ajustado pelo risco país. Se eu já sei quando a Selic vai subir, e ainda não sei, há uma tendência altista de que a taxa de juros dos Estados Unidos suba mais e o risco país está subindo, olha o que nós estamos falando, que é teoria. O risco país sobe e o benchmark dos Estados Unidos vão pagar mais do que nós estamos esperando. Ora, o que você vai fazer aqui dentro? Você vai explorar esse carry trade. Você vai falar, olha, não compensa meu country risk, o que está subindo a Selic, então tira o dinheiro do país. Bumba, câmbio a 5,25. Então, o que é mais impressionante, né, que todas essas benesses vão até o final desse ano. Ela não segue, tirando a parte do Auxílio Brasil, ela não segue. E isso acaba impulsionando cada vez mais o câmbio. Então, eu também discordo um pouco quando muita gente fala, olha, é uma inflação importada. Claro, é uma inflação importada. O preço das commodities são em dólares. O preço da commodity, quando caiu, agora para mim deve voltar a subir, isso impacta a inflação nossa. Mas impacta a inflação nossa mesmo com o câmbio, entre aspas, parado. Agora, com o câmbio pulando de 4,60 para 5,25, bate na inflação mais ainda de bem importado. Então, tome juro, por isso que o Banco Central já falou, olha, a taxa de juros Selic vai continuar. E isso mostra também uma possibilidade, como a gente sempre fala aqui, que existe a neutralidade da moeda no longo prazo. Por quê? Porque você sobe ou abaixa a oferta monetária, o salário e os preços, eles se ajustam com os sluggish. Ou seja, eles demoram muito mais do que o aumento ou diminuição da oferta monetária. Mas no curto prazo, a oferta monetária, ou seja, o dinheiro, a oferta monetária, ela não é neutra.
Então, você pode causar uma recessão nos Estados Unidos, que a curva de juros já está invertendo, que nós já explicamos o que é uma curva de juros invertida, ou seja, no momento que o mercado percebe que determinada taxa de juros o governo vai conseguir, o Banco Central vai conseguir endereçar a inflação, essa taxa de juros, a expectativa é que começa a cair. E desde 1955, todas as vezes que a curva de juros inverteu nos Estados Unidos, num prazo de 8 a 16 meses, os Estados Unidos entraram em recessão. Isso aconteceu também em 2015 e 2016. Ora, o que aconteceu em 2015 e 2016 quando a curva de juros inverteu? Eu tive uma queda do PIB de 3,5% e uma queda do PIB de 3,6%. Não estou dizendo que nós vamos ter uma queda do PIB de 3,5% ou 3,6% em 2023, mas que o crescimento de 2023 vai ser menor do que o de 2022, isso praticamente já está dado em 100% dos economistas. Então, é um cenário desafiador, porque parece que é um pacote para ajudar o próximo, que é meritório, só que você fala, mas os outros países também fazem isso. Sim, mas os outros países, é como eu sempre digo, você não tem uma espada de Damocles na tua cabeça que você não pode gastar mais. Eu tenho uma experiência, eu tenho uma vivência de crises, eu tenho uma vivência de calotes, de inflação, eu tenho uma vivência de PEC dos precatórios, eu tenho uma vivência de 12 trilhões de percentuais de inflação de 80 a 1994, eu tenho uma vivência do Plano Collor, eu tenho uma vivência da crise externa de 1982 e 1987. Quantas vezes os Estados Unidos, o Reino Unido e também a União Europeia deram calote, o Japão deram calote? Então, eles têm essa possibilidade de fazer essa política, essas benesses. Nós, por melhor coração que nós temos, se você gasta mais, eu vou cobrar mais juros. É a mesma coisa, você gastou demais, não estou falando desse governo, estou falando de governo de 40, 50 anos atrás. Você gastou demais e agora você quer gastar mais ainda e pede para o banco, que tem o risk rating, baseado na tua performance nos 50 anos anteriores, tem um risk rating não muito bom, você fala, não quero que você cobre mais juros e não quero que você abandone meu país. Isso não existe. Qualquer cara que vai pedir dinheiro num banco que tem esse histórico de default ou de inflação, a inflação é uma coisa, tudo bem, quem tem menos de 45 anos não viveu isso. Mas eu, que já tenho mais de 45 anos, nós vivemos inflação a 4.500% ao ano. Então a gente não pode brincar com essas coisas, fora a leniência fiscal que nós vivemos na década de 80. Então você começa a gastar demais, o gringo e o brasileiro se assusta e acaba indo para dólar. É isso, por isso que sai capa de jornal, que o risco fiscal começa a aumentar. E insisto, muita gente usa uma explicação não nobre para dizer que nós estamos em superávit. Como eu digo, vou repetir, superávit porque a inflação está subindo a 12%. Por isso que as receitas de impostos aumentam. A receita é menor, eu não vejo nenhuma retirada fiscal do governo para dizer que a minha relação dívida pública vai cair. Pelo contrário, a hora que cair com uma taxa de juros de quase 14%, o custo de carregamento da dívida menos, que é isso que a gente faz a conta da dívida pública. Quanto que varia a dívida pública? A minha dívida pública de ontem, vezes o custo real de carregamento, menos o crescimento econômico, menos o superávit primário. Meu custo de carregamento vai subir. E meu PIB vai crescer menos. Ora, então minha dívida pública vai subir. Se a minha dívida pública vai subir e isso é um proxy de risco, então meu risco vai subir. Se meu risco vai subir, eu estou antecipando isso, pancada no câmbio. Pancada no câmbio, e é isso que me assusta. Será que paramos com as benesses para ajudar o próximo, em que pese que isso seja meritório? Mas o problema é aquela coisa, o governo não tem dinheiro e não desculpa, não vou falar do governo. O Estado não tem mais credibilidade, se gastar mais dinheiro, eu vou cobrar, nós que financiamos a dívida pública, nós vamos cobrar mais recurso ou vamos sair do país. A questão é simples assim.
Você falou aí, né, logo um pouco mais perto do início da sua fala, sobre essa questão da mudança da lei das estatais, né, definida aí na época do Michel Temer. E a gente teve, agora há pouco, né, uma denúncia da Anapetro, que é a associação ali dos acionistas minoritários, da Petrobras, sendo entregue à CVM, questionando justamente, né, o Caio Paz de Andrade, e o currículo dele já foi muito questionado na semana passada por esses minoritários ali, falando que ele não tinha capacidade ali técnica e também, né, no currículo dele também não teria experiência, ou que iria contra a lei das estatais, também da própria lei de governança da companhia. Acredita que essa tentativa de mudança, né, da lei das estatais agora por parte do governo seria para facilitar a entrada de um diretor e um presidente que realmente possa conseguir fazer alguma intervenção favorável ao governo, porque já é o quarto, né, a quarta indicação, no caso, né, de presidente por parte do governo federal, mas que até então não atingiu as expectativas do governo, que é segurar esses preços. Seria uma manobra, na tua opinião? Veja, a gente não gosta de responder assim de bate-pronto, mas eu volto com uma pergunta retórica, que a gente já sabe a resposta, né? Então, para que mexer na lei das estatais? Você quer que entre pessoas que não têm a capacidade? Você quer que entre aquela pessoa de eu mando e você obedece? Então, para que você está mexendo na lei das estatais? Você está querendo colocar alguém que vai obedecer o que o presidente quer, independente da sua qualidade? Gente, em qualquer empresa você contrata uma pessoa que tenha qualidade técnica. Na Petrobras vai ser diferente? É no mínimo estranho isso. É uma pergunta retórica, porque todo mundo já sabe a resposta. Para que você está fazendo isso? Ora, o objetivo é que você coloque algum, entre aspas, estou aqui conjecturando, né, um apadrinhado que obedeça a possibilidade de intervir na Petrobras. E o problema, sabe, Débora, de você intervir na Petrobras, você pode falar, olha, quem acaba sendo prejudicado é os minoritários. Não, não é isso. Nós importamos, nós não temos total capacidade de refino. Por exemplo, aqui eu peguei alguns dados. O Brasil produz 3 milhões de barris dia de petróleo. A gente consome 2,5 milhões de barris dia. Só que o problema maior está no refino. Eu tenho que importar diesel, eu tenho que importar gasolina. Eu não tenho a capacidade de refino. E no último plano estratégico de investimento da Petrobras, a gente precisa investir mais ou menos 9,2 bilhões em refino. E nesse plano mostra que a Petrobras vai investir 6 bilhões de reais de refino. Mas por que será? Isso é importante. Por que será que outras empresas estrangeiras ou brasileiras não entram no mercado de refino? Como é que eu vou entrar no mercado de refino brasileiro se o monopólio de refino continua sendo da Petrobras? Se a Petrobras, não esse governo, qualquer governo que entra, ou, por exemplo, o governo do PT, que está falando que vai abrasileirar isso daí, ele baixar na canetada o preço do diesel e da gasolina, o que acontece? Aquele cara que investiu 10 bilhões de dólares vai refinar e tem um custo maior. Ele vai perder competitividade, ele vai quebrar. Por isso que você não tem investimento de outras empresas em refino. Se você não tem, então você fica nas mãos da Petrobras. Não, mas a Petrobras poderia, então, investir cada vez mais em refino. Isso, viramos uma Venezuela. Não tem problema. Você domina completamente, faz um monopólio, deixa o preço lá embaixo, a 2 o preço da gasolina, e aí você não vai ter caixa suficiente para explorar o pré-sal e muito menos para fazer mais refinaria. No final, vou ter que importar. Então, não é questão de privatizar a Petrobras. Não é isso que vai baixar o preço. É questão de ter mais competição sem que a Petrobras atrapalhe na área de refino. Você vai nos Estados Unidos, você tem um posto diferente a cada esquina. E aqui eu não tenho competição, eu não posso ter. Segunda, não é simplesmente montar uma refinaria. Eu preciso da logística, eu preciso de dutos, eu preciso de gasodutos, eu preciso de ferrovias. Só que tudo isso, quem domina é a Petrobras. Então, como é que eu posso garantir que a Petrobras vai deixar usar a logística dela para transportar o que for refinado para o destino final? Talvez eu não possa. Então, no final das contas, se
o próximo governo quiser achatar o preço dos bens refinados, gasolina, diesel, gás natural, etc., como é que o cara que botou dinheiro em refinaria vai ganhar dinheiro se ele está competindo com alguém que tem um monopólio, oligopólio também da refinaria? A questão é simples. Não tem. Então, como é que eu vou fazer? Eu tenho que importar. Se eu tenho que importar, eu vou importar pelo preço de mercado. Mas se o preço de mercado for maior do que o preço do próximo governo, ou esse governo quiser um preço menor, então essa empresa vai ter prejuízo. A Petrobras vai ter prejuízo. Então, é esse tipo de empresa que a gente quer. E, como eu disse, a função social da Petrobras não é dar petróleo a um preço mais baixo. É garantir o abastecimento em todo o território nacional. Ao fazer isso, você está não garantindo o fornecimento em todo o território nacional. Por isso que já ocorre um risco de desabastecimento. Ou seja, então o Estatuto Social não está sendo cumprido. Então é isso que a gente começa a ver. Vamos ao pé da letra da lei. Vamos fazer uma PEC para mudar o Estatuto Social. Gente, PEC não é assim. Eu não posso fazer Constitutional Amendments a cada 24 horas. Isso aumenta a insegurança jurídica. Então, olha só. Petrobras tem o monopólio. A logística é dela. Insegurança jurídica. Se ela tem o monopólio, eu posso perder margem ao investir aqui. Não invisto em refino. Se eu invisto em refino, eu vou investir em refino, no final das contas, fica totalmente verticalizado. Quero achatar o preço disso daí, não sobra recursos para investir cada vez mais e explorar o pré-sal. Então a coisa fica... E aí o risco Brasil sobe. Vai falar, por que o risco Brasil sobe? Por todas essas medidas. Por todas essas medidas. Ninguém está aqui falando mal ou o quê? Estamos simplesmente falando o que já aconteceu. O já aconteceu. O risco país aumentou. O câmbio saiu de 4,60 para 4,70 para 5,20, 5,25. Ninguém está fazendo um prognóstico. Nós estamos fazendo um diagnóstico. O mercado não está gostando do que está sendo feito. Não sou eu, particularmente. Eu estou aqui, entre aspas, para praticamente ler uma notícia. Eu não estou fazendo prognóstico nenhum. Já está acontecendo isso daí. O mercado já está falando. Gente, eu não tenho segurança jurídica. Isso daí está aumentando o risco fiscal. Capa do jornal hoje. Complicado, Débora e Paula. Difícil. Ô, Dumas, queria aproveitar, né, só para fazer uma última pergunta aqui, inclusive, mais cedo até a gente estava falando sobre essa questão aí de um possível default da Rússia num pagamento ali de dívidas. Mais cedo o próprio Kremlin acabou divulgando ali uma nota, né, ele negou esse calote russo, ele disse que o pagamento dos títulos foram sim executados, né, porém foram executados, segundo eles, os pagamentos foram realizados em maio, mas foram bloqueados pela Euroclear, aí, por conta dessas sanções ocidentais, e que eles pagaram, na verdade, aí, esses 100 milhões em juros na moeda deles, né? E aí, toda essa discussão ainda, se há ou se não há esse calote, mas para entender mais, quais seriam os reflexos, né, disso aí para o resto do mundo, por exemplo? O que a gente poderia tirar aí, talvez, de leitura, se realmente não for considerado esse pagamento, se realmente for considerado como um calote aí da Rússia, quais os reflexos econômicos para a economia global de uma forma em geral? Veja, já no começo da crise, nós falamos, a Rússia vai ter um problema de dívida externa. Ela não tem reserva internacional para pagar os contratos dela, as dívidas dela. Vou pagar em rublo. Gente, é a mesma coisa que eu falar, eu não vou pagar em dólar, vou pagar em reais. Isso não é um calote? O que está escrito na minha dívida? Eu te emprestei em dólar, eu quero que você me pague em dólar. Não, vou te pagar em reais. Se isso não é um calote, aí vem na miscelânea jurídica, na chincana jurídica de como você quer dizer. Para mim é um calote. Eu te dei em dólar, quero em dólar. Só que a Rússia não tem dólar. A Rússia está com 600 bilhões de dólares fechado. Ela pode dizer que não é dólar. Estou tentando pagar. Sim, está tentando pagar, mas você tem sanção.
você invadiu, essa sanção veio. Que aí vem justamente o aspecto, se você me permite, dos BRICS, do encontro dos BRICS. E justamente a Rússia está pedindo para o Brasil, para a China, para a Índia, para a África do Sul, para flexibilizar as sanções impostas pelo Ocidente. Felizmente, o governo ele fez uma declaração completamente imparcial. Falou, olha, o Banco dos BRICS, os BRICS, é uma instituição, é um conjunto de países que eles acabaram existindo, etc., justamente para se projetar frente às antigas instituições de Bretton Woods, como era o caso do FMI e do Banco Mundial, dado que o FMI e o Banco Mundial não dão a possibilidade de países como a China ou a Rússia terem o poder que poderiam ter dentro de um FMI do Banco Mundial. Ora, já que eu não posso entrar nesse clube, eu monto o meu próprio clube. Isso foi o discurso de Bolsonaro. Em nenhum momento, felizmente, ele falou que vai flexibilizar as sanções, que foi isso que Vladimir Putin falou, porque você está colocando contra os países ocidentais. Seria uma péssima estratégia do governo brasileiro, mas que isso não está acontecendo. Ele não disse em nenhum momento que vai flexibilizar a sanção. Então, ponto positivo aí para o governo brasileiro, felizmente. Bom, Dumas, ficaríamos, acho que, horas aqui conversando. Inclusive, gente, já vou aproveitar e fazer um convite aí. Daqui a pouquinho, nosso podcast, o Strike, aí, gravei com o Roberto Dumas. Muito legal, falamos bastante sobre isso também, né, Dumas? Falamos sobre a globalização, sobre a questão das sanções. Tá imperdível aí, com certeza já fica o convite para todo mundo que está aqui assistindo, continuar aqui acompanhando a nossa programação, 12h30 aí, vamos ter aí esse Strike aí junto com eu e o Dumas aí batendo um papo sobre essas questões globais. Dumas, obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente. Obrigado, gente. É sempre um enorme prazer, Débora e Paulo.